Muito bom, estamos de volta, Dilson e Débora hoje aqui no Conexão com a gente cantando. Estamos conversando aqui sobre o espetáculo das redes sociais. Você pode participar e interagir através do nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão, e o nosso Instagram, que é igualzinho ao nosso Twitter, @PGConexão. Camila, uma coisa me chamou a atenção há alguns meses, né? E eu fiquei realmente, assim, chocada. Nós tivemos o caso aqui no Brasil, especificamente na cidade de Guarujá, da Fabiana, né, que ela foi espancada até a morte. E o que me chocou é que vários vídeos depois vazaram em sites de notícia e no Facebook também. E eu fiquei imaginando, enquanto aquela mulher estava sendo linchada, né, inclusive ela foi linchada por engano, né, ela foi acusada por magia negra, mas ia utilizar crianças para isso, e na verdade era outra pessoa, nem era ela. Eu fiquei imaginando, as pessoas estão observando ela ser linchada até a morte e ninguém fazia nada. Eu fico pensando que às vezes as pessoas estão ficando com perfis de pessoas com doenças emocionais mesmo, sociopatas, psicopatas. Inclusive, essa semana, eu tive a oportunidade de ler um artigo na Folha de São Paulo, que o colunista falava exatamente isso, né? Quais são os perfis que as redes sociais estão gerando, né? Tem coerência esse tipo de argumento, de comentário? Tem coerência. É claro que eu não estou dizendo que quem posta isso é um sociopata, não é essa relação direta, mas a gente pode pensar que necessidade a pessoa tem de não socorrer, de não fazer nada e de repente ficar a parte da situação. Ou como no caso do menino que estava no zoológico também. Sim. E também tinha gente filmando, né? É sempre assim. Ninguém foi lá avisar para o menino que era perigoso. Exatamente. Que ele tava... Por que a gente precisa postar isso? Por que eu preciso filmar? É uma outra face do espetáculo, a face que me faz ser um espectador. Eu não faço parte dessa realidade e eu estou à parte. Então, eu me isento da responsabilidade e eu fico assistindo o que está acontecendo. Eu não me culpabilizo pela situação, eu não presto socorro, eu não vou atrás do que precisa de fato ser feito, né? Agora, é consciente no momento que eu estou filmando uma ação como essa, de que eu estou filmando porque depois eu quero postar, porque eu quero que isso renda curtidas no meu perfil? Isso é consciente no momento que a pessoa está filmando uma situação de risco como essa? Imagino que sim. Imagino que não fica tão consciente o risco. Você não está prestando socorro, isso é crime, inclusive, né? Então, assim, você está movido pelo momento da tua rede social e você está fora de si na questão do risco que você está correndo ali ou da situação que está acontecendo. Me parece, sim, que muito consciente nisso, o que é muito complicado, porque, de novo, a gente deixa a pessoa sem se responsabilizar por aquilo que ela está fazendo, ela não se culpabiliza pelo que ela está fazendo, e isso é necessário, tem uma implicação lógica naquilo que ela está fazendo. Ela precisa, sim, saber que quando ela está pensando em postar alguma coisa, ela está, no mínimo, expondo uma outra pessoa, e, nesse caso, com perigo iminente, muito complicado. Você acha que a sociedade na internet está anestesiada? Porque a gente vê muitos vídeos, né, dessa questão de violência. Geralmente acontece na escola, uma briga com a outra, filma isso. Geralmente são menores, né? E muitas vezes já é premeditado. É uma briga que já tem alguém ali para filmar. É que hoje também todo mundo tem um smartphone que filma ali na hora. Mas, assim, e você filma isso e coloca na internet. Você filma a desgraça, põe na internet. A gente viu recentemente um vídeo do terrorista que decapitou um cidadão americano. Colocou na internet. Antes era muito difícil você ver um vídeo como esse. Basicamente, ninguém tinha acesso. E hoje todo mundo tem acesso a esse material. Você acha que isso tem gerado uma sociedade aí, de repente, internautas anestesiados com a desgraça alheia? Acho que sim, e o problema é que isso passa para a vida real, não fica só na internet. É claro que na internet a gente consegue entrar em determinados sites e a gente assiste essas coisas como se fosse um filme de terror ou algo de uma ficção da qual eu não faço parte, que eu estou como um espectador dessa realidade. O problema é que é real, o problema é que a pessoa estava na rua filmando e estava acontecendo na frente dela. A gente transpõe isso para a vida real e aí vira notícia. Quando eu faço um bom vídeo, é o meu vídeo que vira notícia. Não é mais o conteúdo da notícia, a responsabilidade por aquilo, mas é a minha fama por ter feito um bom vídeo, né? Então, assim, a gente acaba transpondo alguns limites que ficam muito complicados. De fato, eu acho que a pessoa fica anestesiada mesmo diante dessa realidade. Uma pergunta, né?
as pessoas que são espectadoras, tá? Que às vezes alguém postou esse vídeo e ela compartilhou aquilo. Também. Ela se enquadra também nesse quadro? O que você perfil, acha? né? Diria Nesse que perfil? tão responsável quanto. Né? Porque como a gente... como esse exemplo que eu estava dando, você assiste como uma ficção, como algo que aconteceu, do qual eu estou isento. É complicado isso. A gente, toda vez que compartilha, a gente está dizendo, bom, concordo com isso, apoio isso. E quando a gente compartilha o errado, a gente está compartilhando, Tem gente a gente está que reforçando compartilha e da mesma fala forma, assim, né? nossa, que horror. Né? Pois é. É engraçado Pois isso, é. porque ele está compartilhando uma atrocidade. Já foi, claro. E está falando assim, nossa, que horror, mas está compartilhando para todo mundo ver o horror. A mesma responsabilidade. Agora, uma coisa que até hoje eu não entendi é qual que é a função, por exemplo... Eu tô falando sinceramente, assim, o curtir no Facebook, por exemplo, às vezes a pessoa posta um negócio lá, que nem a mãe da Glaucia, aqui do Cachimuz, que sofreu um acidente ali na perna dela, daí ela colocou a foto. Daí eu não sei se o curtir, você, tipo, tá dando força pra pessoa ou se o curtir, entendeu? Realmente, eu acho complicado esse negócio do curtir aí, porque... Eu já vi gente que postou foto no hospital, com soro aparecendo assim e tal, e assim, tem 120 curtidas, eu não sei o que as 120 pessoas fez, mas... curtiram aquilo, né? Claro. Então é engraçado, já virou algo automático. Às vezes a pessoa não consegue nem raciocinar se ela está curtindo algo que é pro bem da pessoa ou é pro mal da pessoa. Claro. E às vezes, não, eu ia dizer que a pessoa coloca uma desgraça e aí ela espera o curtir, porque eu acho que pior que o curtir é você esperar o curtir, né? E aí você fala assim, será que eu quero que a pessoa curta a minha notícia que está dizendo algo ruim? Ou eu quero que a pessoa curta que eu postei com ela alguma coisa? Ou eu quero que ela curta para me dar o apoio pelo que eu postei? Enfim, o que a gente está querendo? E ai de quem não curtir, né? Porque ninguém posta algo em rede social esperando que fique quieto, que a pessoa só leia e não curta. Se você não tem a curtida, significa que tua postagem foi um fracasso. E aí tem gente que até tira depois, tira, ou então porque você não teve entra em o depressão, curtir. né? Claro, Tipo, claro. não, ninguém me achou bonita. Aquele processo de não aceitação, né? Assim, não, as pessoas não estão olhando para mim, ninguém me aceita do jeito que eu sou. Então começa a desculpa a palavra, mas viajar na mente mesmo. Não, e tem gente que fica mal mesmo, né? E isso mostra uma insegurança, um problema sério de autoestima, né? Claro, com Camila? certeza, com certeza. Quanto mais insegura eu sou, quanto mais insegurança eu tenho, mais eu preciso dessa resposta do outro me dizendo o que eu sou. Eu não posso postar uma foto e a foto não ter muitas curtidas, porque eu vou questionar não algo que aconteceu que fez com que não tenha curtida, mas a minha foto, a minha aparência, enfim, eu vou ficar pensando uma série de coisas minhas, né? Se volta para a pessoa mesmo. Então, sim, quanto mais insegura a pessoa tiver, mais ela vai depender desse feedback dessas redes sociais, o que é muito complicado. Inclusive, recentemente também, uma rede social, né, chamada, na verdade, um aplicativo, né, chamado Secret, ele está banido no Brasil, né? Exatamente. Nós não temos mais acesso. Inclusive, essa rede social, ela foi criada para um processo de autoajuda, né? Você expor seus problemas e tal, mas aqui no Brasil não teve muito sucesso. E aí você vê essa questão. Tem gente que quer se expor, tem uma rede que você não tem problema algum em se expor, postar conteúdo que não seja legal, mas aí você tem uma outra rede que você tem a possibilidade de ser anônimo. Né? E aí você vai... Então, essa dualidade o tempo todo, né? Não, eu quero me expor, mas também quero segredo aqui para falar. Existe esse conflito também do perfil do internauta? Existe o conflito, sim, Lu. Eu diria que é um anônimo, mas é um anônimo camuflado. Porque alguém sabe quem ele é. Claro. Ele teve que fazer o cadastro, deixar o e-mail dele. Sim, e além disso, quando eu posto segredos, eu estou postando coisas que às vezes se relacionam a outras pessoas. Às vezes eu exponho fotos de outras pessoas. Então, assim, é uma denúncia meio que esperando algo, sabe? Esperando o respaldo. É como se eu contasse um segredo sobre minha família, mas eu não quero que as pessoas saibam, eu quero que minha família saiba e entenda o segredo que eu estou contando. Então, assim, fica mesmo uma relação de exposição total ou anonimato, sendo que esse anonimato é fictício, né? É algo que é meio... Enfim, alguém em algum momento pode saber. Claro, como é que a gente lida com o anonimato numa rede social? Não lida. Talvez eu não exponha algumas coisas, talvez eu tente não contar algumas coisas, ou como algumas pessoas fazem, saem delas, optam por não fazer parte. Porque se eu estou numa rede social,
pressupõe a minha exposição, pressupõe que eu vou postar coisas da minha vida. Compartilhar com Claro, né? claro. Agora, nós estamos falando sobre esse tema hoje aqui no Conexão, porque eu quero que você reflita sobre em qual perfil que você se encaixa aqui, né? Porque, às vezes, o seu perfil na rede social não tem nada a ver com o que você representa no dia a dia. E a gente precisa estar atento a isso, né? Às vezes, a gente já falou sobre isso aqui no Conexão, inclusive sobre sensualização nas redes sociais, que, às vezes, as meninas, né? E os meninos também, né? Nós até conversamos aqui com os meninos também. E o Marquinhos, que é amigo do Sidney, fez uma contribuição aqui primorosa. Praticamente um filósofo, viu, falando. Foi então, muito legal o que ele falou mesmo. Sim, viu, então às vezes você não representa exatamente as meninas, às vezes, né? Tipo, tiram uma foto, né, com pouca roupa e às vezes no sábado tá na igreja ou no domingo tá na igreja e aquilo não te representa. Então a gente precisa refletir bem. Será que o seu perfil no Facebook, no Instagram, ele te representa de fato? Né? Porque às vezes a pessoa olha, nossa, começa a te seguir por isso. As pessoas fazem esse tipo de foto para chamar atenção, para ganhar mais curtidas, tudo aquilo que a gente falou. Para chamar mais atenção para ela, né? Assim, não, se eu com roupa não vou chamar atenção, então eu preciso... Vai sem roupa mesmo. Vai sem roupa. Às vezes chama atenção porque é muito feio. Tem uns negócios na internet meio também estranho, meio né? estranho. Agora, Gente, não é bonito, tem coisa que não é legal. Agora, doutora, é possível a pessoa ser uma na internet e outra na vida real? Digo pelo seguinte... De repente, a internet é uma maneira da pessoa ser quem ela não pode ser na vida real. Claro. Eu acho que uma vez, quando você veio aqui, a gente até mais ou menos pincelou isso. Mas é bom a gente deixar isso bem claro, né? É possível ter vidas paralelas, a vida da internet e a vida do mundo real mesmo. Dupla personalidade, Claro. né? Exatamente. É plenamente possível. Eu acho que é até interessante o que a Lu falou. Isso se enquadra como uma dupla personalidade? Não no sentido patológico da situação, mas sim pode se enquadrar. De novo, é aquela história que a gente já falou em outros programas. É um teste, né? Eu testo uma personalidade na internet que eu não posso ser na vida real. Então, de repente, eu sou muito popular na internet e eu sou absolutamente tímido na vida real. Enfim, a gente vai testando essas coisas. Mas eu diria que sim, a pessoa testa essas duas possibilidades, porém, as duas partes são dela, são integradoras. Então, assim, quando a gente Alguma hora fala que elas não vão se cruzar. representa, Em algum momento. representa, né? Se eu coloco a minha foto com uma roupa de banho na internet durante a semana e estou na igreja ao sábado, também sou eu. Não tem problema nenhum com a roupa de banho. De né? maneira Mas o que você quer alguma. atrair com essa foto? É necessária? Claro. É uma foto que é precisa, de fato? Claro, Qual a exatamente sua intenção? isso. Se alguém... um perfil profissional, e aí você pega aquele perfil, e aí você vê e fala assim, bom, mas quem é essa pessoa? O que eu estou mostrando para os outros? É importante que você saiba que aquilo também é você. Talvez seja uma parte que você quer esconder, e você está demonstrando mais. Então, a nossa timeline mostra um pouco disso, né? Quem é que a gente quer ser, o que a gente está mostrando, que ênfase eu estou dando da minha vida. De repente, você foca um aspecto e só posta aquilo, sei lá. Enfim, trabalho. E aí você só posta trabalho, 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 trabalho. Será que é isso que eu quero da minha vida? Será que a minha vida é só isso? É essa função? Ok, se está consciente, se está claro, se foi uma escolha que você fez, falou, bom, a minha rede social é para postar coisas de trabalho, tudo bem. Mas se não é assim, talvez a gente precise dar uma olhada nessas coisas. O que eu estou fazendo? Qual é o conteúdo dos meus posts? Por que eu estou me importando mais com isso e não com isso? Por que eu estou mostrando uma face que não é necessariamente a minha? Ou, quando eu encontro os meus amigos, eles dizem, não sabia que você era desse jeito, né? Quando você tem o cara a cara, as pessoas te dizem outras coisas. Então, será que na vida eu não estou conseguindo integrar algo que também é meu? Ou não? Ou eu tenho um medo de acrescentar algumas coisas? Não sei. Acho que é um termômetro mesmo, da gente tentar olhar as nossas postagens e ver o quanto aquilo me representa ou não. Sabendo que o que eu estou colocando lá, compartilhando certo ou errado, enfim, seja lá o que for, também é meu. Também é conteúdo meu e eu preciso me responsabilizar por aquilo. Isso aí. Chapolin, vamos para um bom. rápido intervalo, então? Vamos lá. Antes do intervalo, só quero mandar um abraço aqui para o Carlos Júnior. Ele fala o seguinte: manda um abraço para Ellen, Carlos, Davi e Lídia. Estamos estudando a Bíblia. Muito legal, então, o pessoal aí em casa estudando a Bíblia. Então, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta estudando um pouquinho mais e falando um pouquinho mais a respeito desses comportamentos aí, não vou dizer psicopatas, nem patológicos, mas comportamentos estranhos na internet, viu? A gente vai para o intervalo e volta já já.